bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Bom, hoje o nosso vídeo vai falar dessa frase que eu acredito que quem é pai e mãe já ouviu, que é: cada um cria o filho do seu jeito. Por que eu resolvi falar dessa frase? Porque geralmente, quando eu estou conversando com alguém e contando sobre as coisas da educação do meu filho, sobre o que eu tento inserir na educação dele dentro da minha casa, geralmente a conversa termina nessa frase aí: ah, mas cada um cria o filho do seu jeito. Eu acredito nessa frase até a página 2, porque eu acredito que assim, eu tenho o direito de criar o filho do meu jeito, eu tenho o direito de criar o filho do jeito que eu quiser, que eu achar melhor. Mas eu acho também que eu tenho o dever de passar para ele alguns ensinamentos, e esses ensinamentos na minha casa eu chamo de basicão, que eu tenho um basicão assim, que eu acho que vai facilitar a vida dele quando ele for adulto e vai fazer dele uma pessoa bem educada. Como cada um vai fazer o seu basicão, aí é outra história, porque não existe regra pra gente criar filho, né? A verdade é essa. Mas eu acho que tem algumas coisas que não podem deixar de faltar, porque isso facilita a vida dos nossos filhos quando eles crescerem. Então eu resolvi fazer uma listinha do que eu considero como basicão e queria que vocês também nos comentários contassem o que vocês acham que não pode faltar na educação dos filhos de vocês, que vocês acham muito relevante, muito importante e que a gente como pai e mãe deve estar ensinando para os nossos filhos. Então eu fiz uma listinha do que eu considero basicão e agora eu vou contar para vocês. A primeira coisa que eu sempre falo pro meu filho aqui dentro da minha casa e que eu acho que vai fazer muita diferença na vida dele é saber dizer não. Eu sempre falo pro meu filho, não tenha medo de dizer não. Se você não gosta de alguma coisa, se você não quer fazer alguma coisa, se você não aceita alguma coisa, diga não. Não tem problema você dizer não. Porque do mesmo jeito que eu acho importante a gente saber o que a gente quer, também é muito importante a gente saber o que a gente não quer. E também, às vezes, é a única forma da gente conseguir o respeito de outras pessoas. Infelizmente, é você dizendo não, sabe? As pessoas te respeitam um pouco mais quando você diz não para certas coisas que você, talvez, a pessoa está na expectativa de você aceitar aquilo ali e você diz não. Então eu sempre falo isso pro meu filho: não tenha medo de dizer não. Se você não quiser, não aceite, não faça, não fale. Aprenda a dizer não sem medo e sem desrespeitar o outro também. A segunda coisa da lista do meu basicão são as palavrinhas mágicas, né? Eu acho que essas daí não podem faltar. Eu sempre falo com meu filho, quando a gente estiver na rua, quando alguém olhar para você, quando alguém falar com você, dá bom dia, boa tarde. Quando você for pedir a alguém alguma coisa, uma ajuda, por favor, terminou? Obrigada. Porque eu vejo que faz muita diferença. E eu percebi isso, assim, de manhã, eu levo meu filho para a escola. Então eu vou andando, aí vem uma pessoa na direção contrária, né? Aí o meu filho vai olhando, quando a pessoa chega perto dele, ele olha e fala assim: bom dia. E tipo assim, é criança, né, com aquela vozinha, a pessoa às vezes tá com a cara fechada assim, e quando meu filho fala bom dia, a pessoa dá até um sorriso, sabe? Então acho que um bom dia, uma boa tarde, eu sempre falo com meu filho, isso faz diferença sim. Cumprimente as pessoas, sabe? Faz parte daquela boa educação, as palavrinhas mágicas. Outra coisa que eu tento ensinar ao meu filho, que é a terceira coisa da lista do meu basicão, que eu falo pra ele quase todo dia, na verdade, isso daí é assim: o mundo, meu filho, não te deve nada. O que eu quero dizer pro meu filho quando eu falo isso? Assim, não espere do outro a resposta, a resolução de um problema, de uma situação que é sua, né? Eu falo pra ele: meu filho, você é especial pra mamãe, pra escola, pro mundo, pra qualquer outro lugar, você ainda é mais um. Então não queira que o mundo ache que você merece alguma coisa se você não fez nada para merecer aquilo, sabe? Não espere do outro, é o que eu tento ensinar ao meu filho. Corra atrás, tenha educação. Se você fizer uma coisa muito diferenciada, aí você pode achar que o mundo tem que ter outro olhar para você. Por enquanto, você é mais um, então não espere que o mundo não te deve nada. Você tem que buscar, correr atrás do que você quer. Eu ensino isso pro meu filho. A quarta coisa da minha listinha do basicão, o que eu converso muito com meu filho, e como ele tem 5 anos, então eu tô nessa fase dele começar a me contar as coisas, né? Então assim, eu falo pra ele: meu filho, não omita nada e diga sempre a verdade. Eu preciso que ele me fale a verdade para eu poder ajudar ele a resolver as situações e ensinar ele a resolver as situações que vão acontecer na vida dele. Outro dia eu tive um exemplo de que aconteceu isso: meu filho começou a omitir as coisas de mim, mas a culpa disso daí foi minha e eu percebi aonde que eu estava errando. Por exemplo, quando acontecia alguma coisa errada com meu filho, ou quando ele fazia alguma coisa errada e ele vinha me contar,
eu estava dando uns esporros assim nele muito gigantes, sabe? Muito exagerados, muito fenomenais, assim. E o que acontece? A consequência disso é que as próximas vezes que aconteceram as coisas erradas, ele não me contou. Ele omitiu, ou então ele inventou uma verdade só porque ele sabia que eu ia ficar feliz com aquela verdade. Então ele não me contou. E como eu fui descobrindo isso e percebi onde estava o erro estava em quê? Eu estava dando um esporro no meu filho de uma forma muito exagerada, que ele estava ficando com medo de mim. E se ele tiver medo, ele não vai me contar. Ele vai mentir e ele vai omitir também. Então, o que eu fiz? Eu tentei diminuir a intensidade da minha cobrança com ele, e aí ele começou a voltar a me contar as coisas que aconteciam, e aí eu vou e tento ajudar ele nas situações, mas assim, eu tento falar pra ele assim: meu filho, fale sempre a verdade, não importa o tamanho da besteira que você fez, você conte a verdade, não só pra mim, como pra qualquer outra pessoa, porque aí você dizendo a verdade, eu vou sempre confiar em você. Você vai sempre poder ter um porto seguro, que eu vou poder sempre te ajudar. E outra coisa também, para eu exigir que o meu filho fale a verdade para mim, eu tento ser o máximo possível de verdadeira com ele também. Eu tento falar a verdade de tudo para ele, para que ele tenha segurança e que ele possa me contar as verdades dele também. Então, estou muito preocupada com isso também, meu filho falar a verdade para mim. O quinto detalhe, a quinta coisa assim do meu basicão que eu ensino meu filho é: meu filho, para tudo na vida tem um jeito. Eu sempre falo pro meu filho assim: quando você tem um problema para resolver, quando você tem uma situação, o importante é você não desistir. Eu tento ensinar ele assim, nas coisas de besteira de casa mesmo. Às vezes assim: mãe, eu procurei o chinelo, não achei. Aí eu falo: procura melhor, que você vai achar, porque o chinelo tá dentro de casa. Então você tem que dar o seu jeito de achar. Aí ele vai, revira tudo, levanta o lençol, olha embaixo da cama e ele consegue achar. Falando essa frase, o que eu quero que o meu filho entenda? Para ele não desistir. Eu não quero que o meu filho seja aquela pessoa que na primeira dificuldade desiste das coisas. E também, eu sei que também tem o lado do exemplo, que eu sempre falo do lado do exemplo aqui. Eu tento dar o meu exemplo também nessa questão de resolver as minhas coisas da melhor forma que eu posso, de não desistir, de não ter um discurso assim de que não tenho mais jeito para isso. Não, eu tento também dar o exemplo na minha vida, com as coisas que eu faço, com as situações que eu tenho que resolver, com os problemas que acontecem, para o meu filho também olhar e falar: não, pô, minha mãe resolve as coisas da forma que ela consegue, ela não desiste. Que isso também vai influenciar muito na forma que ele vai resolver os problemas dele, ou que ele vai pelo menos tentar resolver os problemas dele. Eu falo isso porque eu não quero que ele desista, sabe? É muito ruim a gente desistir de algumas coisas, ou então ficar a vida inteira pensando: se a gente tivesse dado outro jeito, como que seria aquele problema? Então eu bato muito nessa tecla com o meu filho também. Meu filho, tudo na vida tem um jeito, só não tem jeito pra morte. A verdade é essa, né? O resto a gente vai dar um jeito de resolver. A sexta coisa da listinha do meu basicão é: seja questionador. Eu sempre ensino meu filho a questionar, a primeiro se questionar, para depois ele poder questionar o outro. Quando eu falo isso de questionador, é porque eu não quero que meu filho aceite aquelas respostas imediatas. Por exemplo, quando fala assim: você não vai porque eu não quero. Não vai porque não. Não porque, sabe, aquelas respostas curtas e que as pessoas às vezes não te explicam o porquê que elas querem que você aceite certas decisões que elas têm. Então, o que eu faço? Eu faço questão de explicar muito as coisas para o meu filho, de dar detalhes, de detalhar muito uma resposta quando ele me pergunta alguma coisa, que eu acho que assim ele vai se acostumar a ouvir respostas mais detalhadas do que aquelas respostas imediatistas, tipo essa do: não vai por quê? Não vai porque eu não quero. E eu tô falando isso porque eu não gostava de ouvir essa resposta, tipo: por que não? Porque eu não quero, porque eu não gosto, por que não, sabe? Um por que não puro. Então, por exemplo, às vezes quando meu filho estava doente, a tomar remédio, o que acontece? Eu comprava o remédio, eu sentava com ele, aí eu explicava: vai tomar o remédio porque você tá com esse problema, você vai tomar o remédio de tantas e tantas horas, a gente vai acordar de madrugada para tomar o remédio, você vai ter que tomar o remédio, assim, esse remédio é líquido, esse remédio é muito doce, esse é bom, esse é ruim, mas você tem que tomar porque vai fazer bem a você. Esse exemplo do remédio que eu tô falando, assim, é o detalhamento das respostas que eu dou ao meu filho, que eu acho que isso vai fazer com que ele não se acostume assim: vai tomar remédio porque tem que tomar, acabou, sabe? Eu não gosto de dar umas respostas muito imediatas pro meu filho, porque a gente tem que aprender a questionar, a duvidar,
a ter certeza da informação às vezes que a gente está passando, e isso só se questionando, sabe? E perguntar, né, pra gente saber, a gente se informar melhor das coisas, a gente não acreditar na primeira informação que a gente tem, porque a questão de informação hoje é uma questão muito complicada, né? Então você tem que ser questionador. Eu acho que você bota a mente para funcionar e vai longe, sabe? Sendo questionadora. Eu sou a favor das pessoas que questionam, muitas se questionam e questionam também as coisas que acontecem na vida delas. Bom, então esse foi o meu basicão, digamos assim, que eu acho que não pode faltar na vida do meu filho. Quase todo dia eu falo essas coisas pro meu filho. Algumas coisas eu acho que ele não tem assim, maturidade ainda para entender, mas conforme ele vai crescendo, eu vou acrescentando algumas coisas nessa lista do basicão que eu acho que não pode faltar. Porque é óbvio que a gente não vai acertar tudo na educação e a gente não vai errar o tempo todo na educação. Mas eu acho que quanto mais coisas positivas, quanto mais orientações positivas a gente tentar colocar na educação dos nossos filhos, vai ser melhor para eles no futuro, na vida adulta deles, né? Eu quero que meu filho seja uma pessoa bem educada. E outra coisa, eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu quero ajudar o meu filho, quando o filho já é adulto, tô dizendo, né? Mas eu quero ajudar meu filho, eu tento ajudar meu filho, meu filho vai crescer, eu vou ter que ajudar ele de alguma forma. Eu acredito que a melhor ajuda que a gente pode dar aos nossos filhos, se é que a gente pode chamar de ajuda, é educar bem, para que eles saibam tocar a vida deles da melhor forma, da forma deles, e a gente ter a certeza, como pais e mães, que a gente fez a nossa parte, sabe? Então a melhor ajuda que eu posso dar ao meu filho, eu acho que é uma boa educação, é ensinar meu filho um bom dia, um obrigada, que faz muito bem. Que eu acredito que se a gente tentar evitar assim, a ausência de regras dentro de casa, a limitação, repressão, violência, ambientes ruins, né? Uma má alimentação. Eu acho que quanto mais elementos positivos a gente colocar na educação dos nossos filhos, a chance de dar certo aumenta muito. Então queria deixar aberto aí para vocês comentarem o que vocês acham que é basicão na educação de vocês, na educação dos filhos de vocês, que vocês fazem na sua casa e que vocês acham que não pode faltar. E o que vocês também levaram da criação de vocês, que a gente também insere muita coisa da nossa criação, né? Na educação dos nossos filhos, que vocês acham que fez diferença na educação de vocês e que se a sua mãe e seu pai não tivessem falado aquilo, não tivesse feito daquela forma, talvez a sua vida seria diferente, né? Porque a gente é pai e mãe, né? A gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente não tem, a gente dá o nosso jeito. Mas a gente vai ter filho bem educado sim. A gente tem que acreditar. Eu sou muito positiva com relação a isso aí. Eu quero que meu filho, eu acho melhor para ele, na verdade, ser uma pessoa bem educada, né? Então, comentem aí, me contem, quem já tem filho um pouco maior, o que vocês acham aí que não pode faltar na educação dentro da casa de vocês. Me contem.